falar algo para abrir, né, essa reunião que nós temos hoje aqui, e certamente o William vai trazer a palavra, né, e o cajado, como eu disse, vai ser o cajado, vai estar com o cajado aí, o bispo, em nome de Jesus. Eu tenho já certeza absoluta que Deus tem algo muito forte, né, e assim como ele já tem mostrado, e naquele dia já falou e já mostrou grandes coisas, né, para nossas vidas, né, através da vida dele. É só um versículo, né, para abrir, que é de costume. Eu acho que nem precisa, eu acho que está em Êxodo, né, no 14:15, que diz assim mesmo. Louvado seja Deus. Então disse o Senhor a Moisés. Desculpa, eu vou botar em holandês para minha mãe. Vai colocar? acompanhar. Amém. Só um versículo, até para explanar algumas palavras. Aleluia. Êxodo 14:15. 14, 15. Amém. Vou colocar aqui. Pode. Tá, obrigado. Mano, Amém. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? Amém. Isso aqui para abrir, né, a célula, para explanar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem me falado durante essa semana, sabe, bispo? Sim. Inclusive na sua mensagem, naquele dia, o senhor também tocou algo em relação a isso aí, trazendo uma confirmação, né? Glória a Deus. Sobre o propósito. Amém? Tá? Acho que vai traduzir não, né? E realmente Deus está falando sobre propósito, né? Essa passagem a gente sabe que o Senhor tem uma passagem que ele fala assim mesmo, que viu, né, ouviu o clamor do povo de Deus e designou Moisés para libertar o povo de Israel ali do Egito. Essa passagem conta tudo isso. E a gente sabe, né, que Moisés a princípio recusou, né, porque sempre aquele medo, toda vez que o Senhor ele propôs algo para a gente sempre tem aquele, né, aquela coisa aquele medo, aquele receio, mas isso é normal, porque Deus, ele realmente, quando ele quer usar de uma forma, ele, como o bispo também falou naquele dia, ele sempre está lá conosco. Então, o que é propósito? Se a gente for pegar o significado do propósito, é vontade. Então, uma coisa que eu escutei de um pastor, bispo, ele disse assim, um pastor americano, ele disse assim mesmo: o melhor e mais seguro lugar que nós podemos estar, é de dentro do propósito de Deus. Porque é o maior e o melhor lugar que nós podemos estar, é na vontade de Deus, é no propósito de Deus. Amém? Nessa passagem, Deus fala para Moisés que o propósito de Moisés era trazer o povo do Egito para a libertação, para a Terra Santa. Certo? Então o propósito de Moisés era libertar o povo, trazer o povo da escravidão, tirar o povo da escravidão. O que o Senhor tem falado bastante é que Moisés obedeceu, mesmo fugindo a princípio, tudo, e passou por todo aquele processo, não é? É que uma coisa interessante, eu perguntei, o povo de Israel estava no propósito de Deus? Eles não estavam na vontade de Deus, mas havia um propósito, que eles estavam no propósito. Entendam em nome de Jesus. É por isso que muitas vezes nós necessitamos estar perto de pessoas que estão na vontade de Deus. É isso. Por quê? Porque mesmo quando a gente não está no propósito do Senhor, nós acabamos entrando no propósito de outra pessoa. Maria, você entende em nome de Jesus? Aí eu fico perguntando, o propósito era de Moisés para tirar o povo de lá. Amém? O povo passou por toda aquela situação, murmurou, todos nós sabemos da passagem da história, murmurou, sofreu a pressão. E aquela pressão muito grande naquele momento ali, já para encurtar um pouco mais, já próximo do Mar Vermelho, com o povo filisteu, o povo do Egito vindo atrás do povo de Deus, e de repente Deus
Moisés, por que clamas a mim? Mas na Bíblia você vai ver o povo clamando. Clamar é a mesma coisa que gritar. O povo gritou pela pressão que passou tudo. E eu fico imaginando aquela pergunta para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, ele estava no propósito de Deus. Moisés, ele estava na vontade de Deus. Então, se você estiver na vontade de Deus, se você estiver no propósito de Deus, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Apenas marche. Por que clamas a mim, Irene? Por que clamas a mim, bispo? Se tu está no propósito, no meu propósito. A pressão, o povo não pode fazer nada, porque você está no meu propósito. A pressão, o inimigo, ele não pode, ele pode até tentar. O mar pode estar até fechado. Mas não temas, o Senhor diz, porque clamas a mim. Diga apenas ao povo que marche. Aquele povo entrou no propósito de Moisés, um propósito de Deus. Muitas das vezes, a gente, a nossa vida, o nosso testemunho vai estar sendo a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor nós vivendo, vamos alcançar pessoas para entrar no propósito de nossas vidas. Glória. É por isso que falamos que quando casamos, unimos propósitos. Muitas das vezes não, sempre precisamos estar próximo de pessoas que estão na vontade de Deus. Nas pessoas que estão no propósito do Senhor. Porque o Senhor abre o mar vermelho. O Senhor abre daquilo que parece impossível. Aquilo que parece ser a derrota. Aquilo que parece ser aquela pressão, aquela coisa, a derrota, a destruição, a morte. O Senhor diz apenas: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Se tu está na minha vontade. Amém? Em nome de Jesus. Dá vontade de falar muita coisa, né, bispo? Porque o Espírito Santo de Deus fica à vontade. Deus toma, né? E tem muitos versículos no meio dessas passagens. Eu tenho certeza que o Lino vai trazer a mensagem, o Espírito Santo de Deus já tem algo já no coração de vocês aí, para que possa compartilhar em relação a tudo aquilo que Deus já tem entregado para a gente. Amém? Em nome de Jesus, você vai trazer a mensagem. Amém? É você que vai trazer a mensagem? É o anfitrião. Aleluia. É no abrir da boca que Deus põe as palavras. Nós vamos compartilhar, que eles ficar à vontade, tá? A gente vai compartilhar algo. Sobre a propósito, certo? Muito para pensar sobre isso, né? Nem sabe quanto a gente tem que ser cuidado, não sei quanto é nosso pensamento, nossas ideias ou vem do Senhor. Aí eu tenho uma pergunta: quem vai traduzir para mim? Depois. O Victor traduz. Encosta lá em Encosta lá, meu filho. Várias vezes eu tenho essa pergunta aí. Eu levo Jesus como exemplo, né? Eu sempre me pergunto, para me salvar todo mundo, me aproximar com todo mundo, me convida todo mundo, ou eu sou algumas pessoas? Aí sempre fala para Maria, o que Jesus faria nessa instância? Ele sempre ajuda todo mundo, e pelo médio de amor. É simples, amor. Sim. Não pelo falar grosseiro, humilhando pessoas ou machucando pessoas, só pelo amor, simples amor. Aí eu estou tentando fazer isso muito em tudo que Deus planeja na minha vida, entre a minha família, está colocando oportunidades, né, para realmente trazer mensagem para a minha família e também me trazer mais dentro da igreja para fazer mais do somente ouvir e só isso. Eu tenho que servir o Senhor, eu quero servir o Senhor. Amém. Glória a Deus.
nós falamos no carro, né? Que o amor, o amor ele quebra qualquer argumento, né? Sim. Qualquer argumento. E paciência. Paciência, claro. O amor é isso. É paciente. O amor, ele une as pessoas. O amor, ele faz com que a gente perdoe. O amor, ele nunca vai querer ferir um outro. Eu lembro assim que hoje mais ou menos nós estávamos conversando sobre alguns questionamentos que algumas pessoas próximas da nossa família que não conhecem o que nós estamos vivendo com Deus, né? Essa maravilha. E aí muitos deles questionam. E aí eles falam, mas se tu fizer isso, por ir pela teologia, né? Não pelo aquilo que é a verdade de Deus, né? E eu disse por ele, não, ele falou assim, não, eu não procuro ir mais pela teologia, porque o Uri, ele tinha muita teologia na cabeça dele, né? Quando ele se converteu e ele ficava achando, porque isso não é assim, isso é errado. Eu falei, Uri, você tem que orar para que Deus desfaça e quebra isso que está na sua mente de ideologia, porque a única coisa que é verdadeira é o amor de Deus, que Ele nos basta. E foi o que ele me falou, né? Que a pessoa fala, vai pela ideologia. E ele falou assim, não, eu tenho que ir assim, que é o caminho certo. Como uma vez falaram aqui pra gente, as curvas com Deus são assim, mas não são, elas são retas. Tem aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, não existe, porque Deus escreve certo por linhas certas. E foi assim que o Uri me explicou para a pessoa que perguntou, né? E aí ele falou, não, eu vou seguir a verdade, que é o que eu conheço, o que eu fui ensinado no meio dos brasileiros, que foi o amor de Deus, e é esse amor que eu irei seguir. E eu disse, você fez certo, porque a verdade, ela nos edifica e edifica aqueles que vão ouvir. A verdade, ela sempre é o primeiro passo de nossas vidas. Com Deus não existe mentira, e nem um me diz aqui, um me diz lá. Com Deus sempre é a verdade. Se você diz a verdade, você não vai frustrar ninguém, nem se frustrar, porque o Deus, ele é amor, ele é verdadeiro, ele não mente. O amor perfeito de Deus, eu me lembro que quando logo eu entrei na igreja, assim, né, nós não éramos casados. Então, quando eu fui me aprofundar, a estudar, né, e nós só morávamos juntos. Ontem a gente até comentou sobre isso, né, no aniversário da Taliana. E depois que eu comecei a entender que tudo que eu estava fazendo, mesmo eu já tinha aceitado Jesus, mas que tudo que eu estava errado. Porque eu não estava respeitando algo maior que era Cristo, entendeu? Mas só que também eu não queria forçar algo nele, porque eu amava ele, também não queria, tipo assim, colocar ele na parede e dizer, tu vai ter que casar comigo porque agora eu sou crente, entendeu? Então tu vai ter que casar comigo porque nós estamos vivendo 5 anos, então tu vai ter que casar comigo. Não, eu comecei a estudar, comecei a conhecer algo interessante que foi o amor de Deus. E quando tu ama, tu respeita. Quando tu ama, tu cumpre, né? E como o Uri me fala, é muito fácil. Mas também, quando a gente debate com esse amor, se torna difícil. Porque o amor de Deus é verdadeiro, né? Ele sempre vai ser verdadeiro. E quando eu cheguei, aí começava, amor. Aí, né, como casal, né? Pensava muito com dor de cabeça. Aí eu comecei. Aí quando foi um dia, de repente, se deitado, do nada, ele falou assim, amor, você quer casar comigo? Aí eu até disse, você nem pediu num restaurante, nem nada. Você quer casar comigo? Eu disse, sim, decidimos. Quer casar comigo? E foi nesse dia que foi uma decisão tão linda, que Deus preparou tudo. Preparou até uma casa para nós morarmos, preparou do vestido de noiva até a vinda do meu irmão com a irmã dele,
Deus abriu, não foi nem uma porta, foi uma parede. Porque em relação a isso, né, cabe, casa na palavra, na mensagem do propósito, e o Senhor une o propósito. Eu estava afastado, e eu vim para cá e estava muito só, sabe, bispo? E aquela solidão, não como desculpa, mas foi que pesou bastante o fato de eu me afastar um pouco do Senhor. E o Senhor, como eu disse, quando você não está no propósito, tem uma passagem que fala, né, bispo, que o Senhor nos joga laços de amor. Laços de amor, Ele nos atrai com laços de amor. Então o Senhor sempre vai colocar pessoas para que você retorne ao propósito. Então, sempre Ele vai colocar porque Ele nos ama. Então, Ele é amor. Certo? Então Ele colocou, né, ela em os propósitos, ela não conhecia Cristo, né? E ela passou a conhecer e eu retornei a buscar o caminho do Senhor, né? Caí em si, caí em mim e podia retornar para o propósito. Da mesma forma, somos nós. Por mais que fugimos do propósito, o Senhor sempre nos laça com laços de amor para retornar para o propósito, para retornar. Ele coloca pessoas próximas da gente. Ele sempre está, entendeu? Para que a gente retorne. Ele coloca igreja próximo da nossa casa, não é verdade? Ele coloca irmão louvando próximo da nossa casa e no trabalho, porque ele joga os laços de amor para que a gente retorne para o propósito. Eu lembro assim que quando a gente, assim que eu me converti, né, A Romilda veio aqui em casa, mas a pastora. E aí ela orou por mim e eu falei por ele que ele estava vindo, né, pra gente conversar, pra gente orar. E naquela época eu tinha uma forte depressão, né, que eu só pensava em suicídio. E aí foi ali que eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Porque quando meu esposo saiu de casa e ele não conhecia nada de Deus, Deus permitiu ele ver o que eu não vi, o que outras pessoas não viram, que foi quando a pastora começou a orar por mim. E eu falei que eu queria me libertar. E ele viu uma escuridão saindo de cima de mim. Deus permitiu que ele voltasse da rua para que ele visse aquilo. E a gente foi, e aí na minha vida de depressão, né, quando eu era a velha natureza em mim, eu já falava com meu marido que eu não sentia mais a vontade de estar casada com ele, porque eu estava tão frustrada, querendo ser mãe, que eu pensava que o meu mundo estava se acabando, desmoronando, não tinha por que eu viver. E quando eu fui para a igreja, que eu fiz o meu encontro, que Deus soprou no meu ouvido e falou, te levanta, porque é eu que estou te dando a vida hoje. Amém. E eu levantei. E quando eu abri os olhos, eu vi a foto do meu marido. Aquilo, meu coração se encheu de amor por ele de novo. Amém. Aí eu entendi que o amor que eu tanto busquei tinha que vir primeiro de Deus para que eu pudesse amar o meu marido como ele merece. Porque ele eu falo assim que ele é o melhor marido do mundo, porque ele é um homem que cuida de mim, que Deus me presenteou. Eu falo que ele é um presente de Deus. O amor que eu sinto por Deus é o amor que eu sinto pelo meu marido. E eu falo para ele, eu irei te amar até na eternidade. Amém. Eu falei, quando eu chegar na eternidade, eu vou falar, volte aqui, fique aqui perto de mim, porque eu irei te amar até na eternidade. E esse amor que Deus construiu, esse propósito, para que hoje eu e meu marido possamos falar do amor de Deus na nossa casa, abrir a nossa casa para falar do amor de Deus. Isso é maravilhoso, não tem preço. Antes de passar o cajado já para o bispo, aí, como eu digo, o Espírito Santo de Deus me fica bem à vontade, da mesma forma que aquilo que eu escutei, né, que fez eu buscar essa palavra em relação ao propósito, bispo, que o melhor lugar e o mais seguro lugar é no propósito, é na vontade do Senhor. Da mesma forma, a gente tem que dizer que fora do caminho do Senhor, fora do propósito do Senhor, fora da vontade do Senhor, é um lugar mais perigoso do mundo. Amém? E toda vez que a gente está fora, é comprovado que quedas vêm, problemas vêm,
escândalo vem, derrotas vêm. Né? A gente sempre lembra, né, de uma pessoa que fugiu do propósito, que ministério lindo ele ia ter, Jonas. Que ministério, que chamado lindo. Ele foi chamado para pregar para uma cidade, para salvar aquela cidade que o Senhor já queria destruir. Era Nínive. E de repente ele fugiu. A palavra de Deus diz que ele só realmente caiu. Ele caiu do porão, ele caiu para a água, ele caiu para a boca do peixe. Então, fora do propósito do Senhor, fora da vontade do Senhor, a gente realmente cai, a gente cai. Certo? Então, Verdade. qual é o melhor lugar, o melhor propósito? É na vontade do Senhor. E amar, e estar junto, e unir propósito, e relacionamento é a vontade do Senhor. Amém. Eu estava aqui, isso veio assim no meu coração, essa vontade de falar que a gente tem uma janela ali que é ali em cima, né? Já viu, né? Aquela janela grandão. E quando eu estava com depressão, eu sempre olhava para baixo e falava, eu vou me jogar daqui, eu vou me jogar daqui, eu vou me matar, eu quero me jogar daqui. E hoje Deus mudou completamente a minha história, né? Porque o diabo ele queria escrever minha história, mas quem dá a palavra é Deus, e é Deus que escreve a nossa história. E aí hoje eu abro a minha janela e eu não sinto vontade de me jogar dali, eu me sinto só com vontade de erguer minhas mãos para os céus e adorar. Glória a Deus. E eu tô, toda vez, quando eu acordo, eu abro aquela janela e aquela janela me dá vontade de adorar e glorificar a Deus, de olhar para o céu. E hoje veio como Deus me curou, porque eu não precisei de remédio. Eu não precisei estar num psiquiatra, porque o meu médico é o Senhor, Ele é o médico dos médicos, foi Ele que me curou de toda a depressão. E hoje eu sou uma mulher estável. Hoje eu vejo o meu marido olhar para mim e falar, amor, mas tu tá tão linda, tão maravilhosa, tu mudou tanto. Acho tão lindo te ver falando assim de Deus. E isso me agrada, porque quanto mais Ele fala, mais eu sinto vontade de servir ao Senhor. Porque eu vejo o quanto Deus me mudou, principalmente quando Ele fala, porque eu era uma pessoa totalmente depressiva. Glória a Deus. Deus. Vontade. Luiz. Vontade. Queridos, uma boa noite a todos. Aleluia. Quero louvar a Deus essa noite, porque Deus marca encontro. Aleluia. Pode dar lugar aí, hein? Deus existe, é um ser soberano e está no controle de todas as coisas. Aleluia. É o Deus que foi expressado nas palavras do testemunho da nossa irmã. Aleluia. Testemunho de transformação de vida. Então a Ele nós estamos servindo esta noite, levando a palavra dEle, anunciando a existência dEle. Aleluia. Eu quero deixar um versículo bíblico para a nossa reflexão, que está em Provérbios. Eu vou apenas citar o versículo, tá certo? Eu vou apenas citar, em especial para a nossa irmã, sua mãe que está aqui. Eu posso, quando eu vou na vez para ela acompanhar, porque eu não gosto de traduzir o livro. Sim, correto. Mas é simples, vamos lá, diz assim: Aleluia. a glória de Deus está em encobrir o segredo. Aleluia. Mas a glória dos homens está em investigar. Eu vou repetir. Deus esconde segredos Aleluia. para que os homens possam investigar. Mas qual o propósito de
Deus em esconder Aleluia, Senhor. é despertar em nós a curiosidade. Aleluia. E existe algo que está escondido ao conhecimento de muitas pessoas. Aleluia. Este algo que estava, na verdade, escondido, porque agora foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. É a existência desse Deus verdadeiro. Aleluia. Vocês já pararam para pensar como Deus esconde as coisas? Onde está o ouro? É. Onde está os metais de grande valor? Aleluia. Deus esconde para que os homens venham buscar. Aleluia. E alguém talvez me pergunte: Deus existe? Esse Deus que esse povo anuncia realmente existe? Ele pode mudar a minha vida? Aleluia, Senhor. Ele é tudo isso que esse livro que eles carregam, chamado Bíblia, diz? Deus no lugar da sua morada, os céus, simplesmente diz: procure, busque, Aleluia, Senhor. Amém. que você vai me achar. Amém. Aleluia, Senhor. Eu estou falando de Aleluia. buscar conhecer a Deus, de buscar conhecer o único Deus fiel e verdadeiro, Aleluia. que a Bíblia o chama de Criador. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Não há outro Criador. Ele criou o universo e pôs os homens para governar a terra. E disse: tudo isso eu dou a vocês para vocês reconhecerem que eu existo. Aleluia. Eu entrego tudo isso na mão de vocês para que vocês me louvem. Aleluia. Senhor. E o homem conversava com Deus todos os dias. Aleluia. A história bíblica diz que Deus conversava todo final de tarde com Adão, porque até então Deus não precisava se esconder e nem mesmo o homem se esconder de Deus. Aleluia. Mas o que fez essa separação? O que fez eu não enxergar Deus, eu não saber onde Deus está? Por que os homens agora não conversam mais com Deus como conversava Adão? Aleluia. Isaías explica esse mistério. Capítulo 59, ele diz: os vossos pecados fazem separação, cobrem. Aleluia. O pecado bloqueia o homem do seu Criador. Aleluia. O homem não consegue ouvir mais a voz do seu Criador, a não ser que ele se chegue a Jesus Cristo, Aleluia. que é a ponte de ligação, que é a ponte que nos levará ao conhecimento de Deus. Aleluia. Só poderemos conhecer quem é esse Deus, o único Deus verdadeiro, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou repetir: Deus encobre o segredo, Aleluia. mas a glória nossa está em inquirir, Aleluia. em pesquisar. Aleluia, Senhor. E quando Deus percebe no coração do ser humano Aleluia.
o desejo de conhecer, Deus diz, eu vou me revelar a ela. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou me revelar a ele. Glória a Deus. Aleluia. Lá no Oriente Médio. Amém. Sim. Povos com suas religiões diversificadas. Não há discriminação nisto. Estão ouvindo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eles têm sua fé. Eles honram e respeitam a sua religião. Mas muitos deles, quando vão dormir à noite, fazem uma oração e dizem: Deus, tu existes? Aleluia. Aonde tu estás? Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo lá? Jesus está se revelando pessoalmente a eles no Espírito. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. E no outro dia eles acordam e dizem: eu agora creio na existência desse Deus, porque ele se revelou a mim. Aleluia. Eu agora acredito que esse Deus existe, porque ele se revelou a mim. Aleluia. Através de visões, Amém, Senhor. não fisicamente, através de sonhos. Aleluia. E essas pessoas estão se chegando a Jesus. Aleluia, Senhor. Como o nosso irmão assim o fez, como chama ele? Prime. Lime. Aleluia. Isso se chama chamado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quando Deus percebe dentro do ser humano Amém. o desejo de inquirir, de buscar, Aleluia. Deus se revela a ele. Aleluia. Rimicolabácia. Aleluia. Aleluia. Isso se chama chamado. Aleluia. Na Bíblia Sagrada existem inúmeros relatos de homens e mulheres que buscaram conhecer este Deus. Aleluia. Um deles estava andando no deserto. Aleluia. E ele viu o seu povo sofrendo. De repente Deus vai se revelar a ele. Isso se chama chamado. Lino está aqui Aleluia. porque foi chamado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Estes irmãos estão aqui porque foram chamados. Aleluia. O nosso desejo de conhecer, de investigar, revelou a chamada. Aleluia. Quando aquele homem está no deserto, ele vê uma árvore pegando fogo. Ei, louva! Porém, algo estranho havia. Era natural no deserto as árvores pegarem fogo e se destruírem por causa da alta temperatura. Mas naquele dia, aquela planta não foi destruída. O fogo não destruiu aquela planta. E aquele homem que tinha desejo de conhecer, Deus está me mandando falar a esta senhora que está aqui. Aleluia, Senhor. Recarabaixo. Deus está me mandando falar a esta senhora que está aqui. Aleluia. Você só precisa ter o desejo de conhecer. Aleluia. Só o desejo de conhecer. Que Ele vai se revelar a Eu você. creio. Aleluia. Como tem se revelado a seu filho. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. O limite, Moisés se aproxima da sarça que está queimando. Deus se revela de várias maneiras. Deus se revela no fogo. Deus se revela na água. Deus se revela no meio de uma tempestade. Deus se revela na doença. Deus se revela numa depressão. Deus se revela numa crise financeira. Aleluia. Quando nós não temos mais solução, Ele chega e diz: eu sou, eu faço. Aleluia. Se tu tão somente crê em mim. Aleluia. Se tu tão somente
acreditar que eu existo, se tu tão somente me receber como teu Deus. Moisés se aproxima da sarça que está pegando fogo. E ele escuta uma voz. Sabe o que vai acontecer com pessoas que têm curiosidade de conhecer a Deus? Aleluia, Senhor. Elas vão ouvir uma voz. Eu creio. Elevante. Eu creio. Algo vai ser diferente. Aleluia. Você vai estranhar. Porque até então nunca teve essa experiência. Mas você vai ouvir a voz de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que vai encher todo o teu ser de alegria, que vai mudar toda a circunstância da tua vida, trazendo essa transformação. Quem tinha desejo de morte, não tem mais desejo de morte. Quem não tinha prazer de louvar, agora louve e adora a Deus. Quem não tinha amor pela família, quem não cuidava do marido, é transformado. Aleluia. Porque o chamado traz a revelação do Deus que tudo faz. Deus manda eu dizer a esta família, Aleluia. que fique registrado aqui. Jesus. Deus separou esta família. Ele carabaixo. Deus separou a tua família para revelar a glória dele Eu creio. Oh, aqui em Suriname. eu creio. Oh, eu creio. Oh, Clamamos a ti, Senhor. Vai acontecer algo sobrenatural na vida de tua mãe. eu creio. Creio. O chamado está chegando. Deus vai se revelar a ela de forma especial. Eu creio. Porque isso não depende de nós. Isto é propósito de Deus. Aleluia. O propósito de Deus começou na tua família através de ti. Ele carabaixo. E o Espírito de Deus vai se revelar à tua mãe Creio. através de sonhos. Creio. Oh, ele carabaixo. Moisés teve uma visão. E ele ouviu a voz que dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus estava dizendo: eu sou o Deus que escreve história. Aleluia. Eu sou o Deus que formei esta nação. Eu sou o Deus que vou reescrever uma nova história. Aleluia. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou o que você precisa. Oh, aleluia, Deus. Eu sou saúde para o teu corpo. Aleluia. Eu sou alimento. Eu sou a água. Eu sou a luz. Eu sou o caminho, Aleluia. a verdade Aleluia. e a vida. E fora de mim não há salvador. Eu estou falando de chamado. Porque o Espírito de Deus me revelar esta noite, dizendo ao meu coração: fala a esta família do meu chamado. Eu escolhi esta família Aleluia. para receber a revelação Aleluia. dos meus segredos. Eu escolhi esta família Eu para creio. receber Creio. a revelação daquilo que estava escondido. Oh, aleluia. Eu estou falando de chamar. Hoje Deus tira um bloqueio do reino do Espírito. E coisas novas vão acontecer na tua família. Em nome de Jesus. Coisas boas. Porque o chamado gera bons frutos. Eu creio. O chamado gera coisas boas. O chamado traz mudanças. Olhe em sua volta e veja a mudança. Aleluia. Olha a mudança na vida do seu filho.
Aleluia. Olha a mudança na vida de sua nora. Essas lágrimas que descem no seu rosto Aleluia, Senhor. não é de tristeza. É porque ela sente a presença deste Deus que estava escondido, mas que se revelou a ela. Aleluia. Se tão somente a senhora, como a matriarca desta família, Aleluia. clamar e dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Aleluia. Grande vai ser a mudança. Teus filhos vão também conhecer. Eu creio, Senhor. Tua família inteira será alcançada. Eu creio, meu E a Pai. glória de Deus vai ser grande. Eu creio. E darás glória. E dirás depois de muitos dias: por que eu não acreditei antes desse Deus? Aleluia. Por que eu fui tão tolo e não recebi esse Deus verdadeiro? Aleluia. O Deus que se revela. O Deus que me criou. O Deus que faz minha família feliz. O único que perdoa pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós estamos falando do chamado. Deus fica muito feliz quando nós atendemos ao chamado. Aleluia. Quando Ele diz: crê em mim, e você diz: creio, Jesus. Eu creio que Tu existes. Aleluia. Quando Ele diz: vem a mim, e você diz: vou, Jesus. Eu vou te seguir. Ele não pergunta qual o teu defeito. Ele não pergunta quais as tuas dificuldades. Ele não te critica. Ele não faz censura à sua religião. Ele não faz censura aos seus erros. Ele simplesmente diz: vem a mim. Aleluia. E quando você vem a Ele, passa a estar nas suas mãos. Você passa a ser cuidado pelas mãos de Deus. E a cada dia você vai descobrindo as maravilhas de Deus. Como Ele é maravilhoso. De sorte que esta noite há uma ordenança da voz maior, Aleluia. maior autoridade e poder, que se chama Jesus Cristo, Eu creio. o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Aleluia. O único, Aleluia. não há outro, Aleluia. que Glória a Deus. morreu, Glórias a Ti, Senhor. ressuscitou Glória para a Ti, nunca mais Senhor. morrer. Ele Obrigado, está aqui. Jesus. Aleluia, Deus. E podemos sentir Sua presença. Sim, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo Não és enxergamos fisicamente, tu, Santo és tu. mas espiritualmente Ele está sendo representado pela Sua palavra que em nós está, Aleluia. pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está te envolvendo agora, neste abraço, Aleluia. e nesta noite, para que tu saibas que grande é o chamado sobre Aleluia. ti e sobre os teus. O Senhor alivia essas muitas dores que tu tens sentido muitas vezes ao longo dos teus dias. Senhor. Aleluia, Senhor. Isso se chama revelação, Aleluia. porque o pregador não te conhece, mas o Pai dos Espíritos, Aleluia. o Deus soberano, te conhece por dentro e por fora. Eu creio. E eu vejo uma bênção de cura divina te alcançando. Aleluia. Pai, eu creio, Deus. Aleluia. Leva a chuva de raio. Aleluia. Caramba. Primeiro colapar. Shuri. Pai, que a tua presença, Senhor. Isso não é arrumadinho de homem. Não foi alguém da sua família que me falou a sua problemática. Há um Deus nos céus que te conhece Aleluia. e revela segredos. Ele revela segredos. Nesta noite, tome posse da sua cura. Em nome de Jesus. Receba a sua bênção. Aleluia. E abraça o chamado de Deus.
de Jesus. Porque algo muito especial Em nome de Jesus. vai acontecer sobre ti, sobre a tua casa. Eu creio. Se você abraçar o chamado de Em nome Deus. de Jesus. Você tem a oportunidade de receber esse Jesus. Aleluia. Você tem a oportunidade de crer nele. Em nome de E Jesus. dizer, Senhor, eu quero te servir. Aleluia, Deus. Santo és tu, Quebra as Senhor. cadeias, Senhor. Santo, 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 santo és tu. A unção de Deus está nesta casa. Aleluia. Eu creio. Eu creio. A unção de Deus quebra toda maldição. A unção de Deus quebra toda mazela. E se você acredita nesse chamado, nós vamos orar por você esta noite para você receber esse chamado. Aleluia. Nós vamos orar por você para que você diga, como disse o seu filho, eu quero conhecer este Deus. Aleluia. Eu quero servir este Deus. Aleluia, Deus. Porque o que tu estás sentindo aqui, porque o que tu estás recebendo aqui, não é coisa da terra, é coisa do céu. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Jesus. Glória A a Deus. graça de Deus é sobre nós. Eu preciso liberar uma palavra profética sobre o irmão Rime. Remy. Isso. Haverá salvação na tua família. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio. Eles virão ao caminho de Jesus. Eu creio. Eu creio, Eu Deus. creio. Eles vão servir a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. E o Senhor te diz, tu não vais viver mais por lógica, Aleluia. por ideologia, intermináveis, de raciocínios e filosofias humanas. Tu vais viver pela fé. Aleluia. A cada dia, irmão Jimmy, acreditando neste Deus. Porque este Deus trará grande salvação à tua família. Eu creio. Por favor, transmita essa palavra profética à sua mãe, porque ela é participante disto. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Eu creio. Creio. Que Deus abençoe. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A unção de Deus está aqui, meu querido. Alai colapaz. Deu eicho. Deu iterefai. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa família. Estamos evangelizando esta família. Anunciando as grandezas de Deus essa família. Hindustana, é isso, meu querido? Está certinho a expressão? Anunciando a palavra de Deus hoje aqui nesta cela com o irmão Rime, sua esposa que está aqui no país do Suriname, e a glória de Deus descendo nessa casa. Glória a Deus. Deus marcando o território, fazendo promessas. E é isso que Deus quer fazer na vida de todos que crerem. Há um chamado. E o chamado é para a evangelização. É para anunciar o nome desse Deus a todos os povos. Já sou grato a Deus por esta oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Como diz a igreja, né, bicho? Palma para Jesus, né? Palmas para Jesus. Aleluia. Que ele merece. Aleluia. Palma para Jesus. Que ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Pergunte se ela entendeu a mensagem. Se ela entendeu, se ela tem algo para dizer. Pergunte se ela entendeu. Em grandes linhas, ela compreende. Graças a Deus. Isso é o mais importante. Diga a ela que a fé vem pelo ouvir. Por ouvir essa palavra. A palavra de Deus. Amém. Deus está produzindo algo novo na vida dela. No momento que eu ministrava a palavra, o Espírito de Deus me revelava que o Senhor estava visitando a saúde dela.
repreendendo dores do seu corpo. alle pijn in je lichaam weg gaat halen. Porque Ele é o Senhor que te sara. God die je gaat genezen. Ele é o Senhor que te dá saúde. Die is de die je gezond. E você já está sentindo algo assim muito satisfatório. Ik hoop dat je al iets van binnen Está sentindo uma emoção diferente. andere emoties voelt. Porque esse é o visitar de Deus. Het is Gods bezoek bij ons. Isso é coisa que o dinheiro não produz. Het is iets dat niet geld kan maken. A comida também não. Só a unção do Espírito Santo Gods geeft ze samen. que nos dá essa alegria. Glória a Jesus. Amém. Amém. Anfitrião, né? Se quiser encerrar, está com você. A palavra é sua. Se você quiser passar o cajado para o bispo, amém. Se você fizer oração. Queria agradecer por esse momento, foi edificante, maravilhoso. É muito importante para a gente, sempre a minha sogra, ouvir a palavra de Deus, ver o amor dele. Ela sabe a transformação que Deus fez nas nossas vidas. Né? Muitas vezes ela ficava esperando a gente chegar da noite, 5, 4 horas da manhã. Ela estava sempre deitada no sofá esperando a gente chegar. Enquanto nós não chegávamos, ela não dormia. E hoje a gente sai para os eventos da igreja, ela dorme, ela descansa, ela não precisa se preocupar, porque ela sabe que Deus está nos guardando. E eu sou grata por isso, por nós poder, né, dar esse descanso para ela, porque muito tempo ela não descansava. Só Jesus faz isso, glória. E ela ficava de terça a domingo, deitada naquele sofá esperando a gente chegar em casa. Quando nós chegava bêbados. E hoje, quando nós vem cheio da unção. Quando nós vem da igreja, quando nós vem dos eventos da igreja, a gente vem cheio da unção. E a gente compartilha desse amor sempre para ela. E eu sou grata por isso tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ele ter nos mudado, nos moldado. E a gente procura todos os dias ser edificado por Deus. A gente procura todos os dias buscar o amor dele, para que a gente possamos ser fiel a ele. Porque se nós somos fiel a ele, nós teremos uma vida eterna. E eu não tenho dúvida da minha salvação. Como eu disse para o meu esposo, tanta coisa aconteceu, mas eu disse para o meu esposo, não se preocupe. Que nada nesse mundo vai nos afastar. Que lindo, Jesus. Glória a Deus. Porque nós estamos na mão do Senhor, não é na mão dos homens. E a vontade dele será feita na nossa vida, como está sendo agora. E eu creio que a obra do Senhor é maravilhosa. E vamos orar. Amém, Jesus. Toda honra, toda glória ao Senhor, nessa concluir. Senhor Deus, Pai, quero te agradecer. Sim, Pai, graças te damos por esse trabalho Senhor, nós realizado oramos, conosco. Senhor, por todas Estamos as nações, pregando, Senhor, lançando a semente. que através, Tu farás essa Senhor, semente germinar. pessoas que Tu olham farás pra esta ti, semente, Senhor, Pai, que pregam nascer. o teu evangelho, Senhor, Sim, venha salvar Pai. mais vidas para ti, Senhor. Que o Espírito Há um Santo mover, venha Senhor, convencer neste mundo, Senhor, nesse esta família 2023. industrial. Há um novo Venha alcançar os Senhor, filhos, e aqueles que estão os afastados pais. da tua presença, que eles Ó voltem, Deus. Senhor. Alcance a vida Sim, deles, Senhor. Senhor, que o coração deles Sim, está quebrantado, Senhor, para Espírito te servir, da glória Senhor, de Deus. que eles venham despertar, Sim, Senhor, Pai. porque o Senhor está voltando. Espírito E quando Santo, tu voltar, Senhor, tu vai obrigado buscar por a tua esta igreja, oportunidade uma igreja forte, de a tua anunciar a noiva, tua Senhor. palavra. E nós não queremos Nos que tu não quatro virá cantos buscar da uma terra. igreja fraca, mas uma igreja forte. Você do outro lado, Nós Deus seremos quer te levantar fortes, para as Senhor, nações. porque nós iremos levar o Receba teu esta amor, palavra o teu profética. evangelho. Aonde quer Deus que vai nós levantar a pisar, tua Senhor, vida as pessoas do para mundo você não irão nos anunciar a palavra do mas outro nós lado do iremos mundo. influenciar eles, As levando o nações, teu os amor, povos o teu precisam de mim, evangelho, de você. Senhor. Aonde quer Eles que nós precisam do esteja, evangelho. Senhor, nós Eles iremos precisam falar da do teu amor, salvação. da tua glória, Glória a Senhor. Deus. Nós iremos Confirma, falar o Senhor, quão grande é o teu tuas amor. maravilhas. Tu é aquele que cura, tu é Aleluia. aquele que revela, Senhor. Tu é aquele Sim, que Senhor. salva, Senhor. Tu é Louvado aquele seja que o teu nos nome purifica, para Senhor, de sempre. todo o nosso pecado. E é esse Deus vivo que nós servimos. E nós te pedimos, Senhor, que todos os dias nós venhamos estar com o coração fiel, disposto a te servir, Senhor, com o coração aquebrantado, para te servir e para te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa. Que o Senhor leve nossos irmãos, Senhor, Sim, para Pai. casa, Senhor.
Jesus. em paz, Senhor. Guarda meu eles, Deus. suas casas, suas famílias. Guarda aqueles que não pôde estar aqui, Senhor. Guarda a vida deles, Guarda restaura a mesmo, saúde, Pai. Senhor. Que toda a enfermidade venha se rebater em retirada. Nós anulamos, nós cancelamos. Em nome de Jesus, toda a enfermidade, Senhor. E aqueles, Senhor, que não puderam vir, Senhor, até aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, Senhor. E na nossa casa, em nossas vidas e dos nossos irmãos. Amém, amém. Amém, amém. Toda a honra, Rogamos toda a as glória. orações. Deus abençoe.